Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou falando por meio de slides, né, gravados, como vocês podem ver, pois hoje eu estou em São Carlos, participando de um seminário, mas eu não poderia deixar de dar minha contribuição para o texto da Margarete Rago, Inventar Outros Espaços, Criar Subjetividades Libertárias. Bom, para iniciar, a autora, ela se chama Luzia Margarete Rago. Ela é historiadora, professora titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp. Ela já foi professora visitante na Universidade de Columbia, em Nova York, e também no Connecticut College. Ela é autora de vários livros e pesquisa nas áreas de cultura, memória e visualidades, investigando questões de gênero, subjetividade e cultura material. Bom, no prefácio, né, dessa obra, desse texto, José Guilherme Pereira, que é professor da Escola da Cidade e também é coordenador do Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, ele traz uma reflexão mais atual, apresentada pelo arquiteto Bernard Tschumi, segundo as palavras do Paulo Mendes da Rocha, sobre a arquitetura ser uma forma de conhecimento e não possuir, e esse possuir ele traz entre aspas, um conhecimento das formas. Ela traz esse pensamento para refletir que alguns pensamentos filosóficos já traziam quão valiosa eram os tipos de conhecimentos e que nessa busca, né, por tantos outros conhecimentos é que se soma a arquitetura a potência e distinção. Ela apresenta uma frase do Carlos Drummond de Andrade como uma inspiração aos jovens em seu processo de aprendizado, a criar novos olhos, ou melhor, novos modos de enxergar para que se mereça o espetáculo ao qual se participa. Então a frase é: inventem olhos novos ou novas maneiras de olhar para merecerem o espetáculo novo de que estão participando, que eu acabo interpretando como uma força, né, um forçar a visão, não necessariamente de modo literal, né? Tipo, não arregalar os olhos, mas de um modo de questionar o horizonte à nossa volta, ter essa percepção do que está no nosso entorno, em busca de outras respostas, de outros saberes, de outros porquês. Bom, então, refletindo, né, o tema central do 10º Seminário Internacional da Escola da Cidade, Tempo Livre na Cidade, já que esse texto da Margarete ele está dentro desse âmbito, desse seminário, a gente tem duas questões a serem analisadas dentro dessa obra: o tempo livre e o ócio, sendo uma invenção, né, de sentidos na concepção do tempo livre, ocorrendo, né, em decorrência do capitalismo. Então a gente tem o ócio como um fato que se perde o seu entendimento da antiguidade clássica, quando ele era considerado um tempo fundamental. Enquanto que a outra questão ela se refere a uma crítica feita por Foucault para a representação moderna do espaço, apresentando sua noção de heterotopias, ou outros espaços, espaços diferentes. Enquanto na antiguidade, sem o ócio não poderia haver criação, apenas repetições, hoje parece que não ter o ócio representa socialmente empenho e dedicação, algo que, né, pode ser exemplificado como um Fordismo de pensamentos e ações. Ao longo, né, dos slides vocês vão vendo que eu coloquei formas de leitura, digamos assim, a partir das seções que eu vou apresentando. Então, numa parte do que ela coloca, né, na obra, ela apresenta que entre os séculos 13 e 16, o tempo da natureza que regia a vida cotidiana, ele foi substituído ao longo dos anos, né, pouco a pouco. E com o passar das épocas, o tempo livre versus o tempo do ócio, ele deixa de ser representado pela ação do trabalho versus a contemplação, né, a contemplação do homem perante o que está no seu entorno. E eles passam a utilizar artefatos materiais e sonoros e visuais para marcar esse tempo
e assim representar os períodos de início e de término do trabalho. Primeiro foi o galo, então quando o galo cantava era hora de acordar. E quando, né, isso todo dia, então tinha uma periodicidade para iniciar o trabalho. E provavelmente quando o sol se punha, né, quando o sol se descia, né, era a hora de parar de trabalhar. O sino da igreja também foi um, um utilitário para marcar o tempo. O apito da fábrica e depois, posteriormente, o alarme do despertador, o Nokia Tune, né, de quem teve aquele azulzinho famoso. E hoje já é o pulsar da Mi Band ou da Apple Watch e assim vai, né? E cada vez mais o ócio se torna, aliás, um caminho proibido e moralmente obscuro. Logo, né, ocupar-se interruptamente passa a ser uma saída inteligente para não ser mal visto socialmente, não ser tentado e não ser atraído por vícios, né, os vícios do ócio. E daí então, quando Foucault apresenta, né, sua noção de heterotopias, que seriam esses outros espaços, ele inicia afirmando que vivia-se naquele momento, na era do espaço, na era da simultaneidade. Então trata-se de refletir o tempo como multiplicidades. É um tempo plural, então são vários tempos, né? Não pensando como uma linha, como um círculo, mas sim como um rizoma temporal, como uma rede. Então se apropria, né, desse conceito rizomático do Deleuze e passa-se ter o tempo como uma rede de pesca mesmo. E é como a planta que cresce nas paredes, ela não tem um início, nem meio, nem fim, ela vai se conectando livremente e passando, né, pelos obstáculos quaisquer que eles sejam. E daí então, quanto à análise que se faz com a noção de heterotopia, a gente tem que, como um espaço diferente, ele se utiliza do pensamento do Foucault para questionar o utópico, que remete a um não lugar, remete a uma região distante, de um tempo tão distante quanto. Então seria mais interessante refletir e deslocar-se para esse lugar irreal, que é utilizado, né, como outros olhares, ao invés de revisitar o espaço que nos circunda. Não seria mais interessante, né, a gente ter outros olhares para aquele espaço que a gente já conhece do que se vislumbrar com uma utopia? E nesse deslocamento para um espaço já habitual, é interessante também experimentar as pausas, né? As paradas, as passagens, os repousos. Falando ainda sobre a oposição da utopia com a heterotopia, a Margaret ela utiliza a figura do espelho, que acaba representando ambos, pois é um lugar sem lugar. Ele projeta um reflexo, que é uma imagem irreal, num lugar onde não existimos, né? A gente não existe do outro lado do espelho, do outro lado desse reflexo. Ao mesmo tempo que ele representa um arquétipo de nós mesmos, revelando o espaço à nossa volta, né? Refletindo a nossa imagem, mostrando o que está no nosso entorno, até o que está atrás de nós. Então, por isso, ele é um modelo que exemplifica tanto a questão da utopia quanto da heterotopia. Então, utilizando ainda o Foucault, a Margaret, ela apresenta algumas heterotopias padronizadas, digamos assim. Ela apresenta a heterotopia do desvio, que são representados pelas clínicas psiquiátricas, as casas de repouso e lugares de ociosidades, que seriam lugares voltados para o lazer. Ela também apresenta as heterotopias dos tempos, que são exemplificados pelas bibliotecas, museus, galerias. Geralmente são lugares, né, espaços de desejo de acúmulo dos tempos históricos. Ela também apresenta as heterotopias das ilusões, que é representado pelos bordéis, clubes de strip. As heterotopias historicizadas, que seriam cemitérios, e também as heterotopias do olhar, que seriam os jardins e os tapetes. E aí nessa parte eu fiquei um pouco confuso, mas aí eu fui entender que a noção de tapete é como se fossem pequenos jardins artificiais, né? Retratam paisagens voltadas para cenários históricos e às vezes, muitas vezes questões de jardinagem, e eles são trazidos para dentro do ambiente como uma forma de complementar aquele espaço.
e também as heterotopias da excelência, que seriam representadas pelos navios. São símbolos do poder econômico, além de pedaços de espaços flutuantes, pois eles levam e trazem, além de mercadorias, sonhos, poder econômico, etc. Então, como uma forma de reunir e explicar esses diversos pedaços, o Foucault ele propõe a criação de um estudo, que seria a história dos espaços, que traria uma investigação desde as grandes estratégias da geopolítica até os pormenores do habitat, desde a arquitetura da sala de aula até a organização e diagramação hospitalar, ou seja, desde uma pequena até uma alta complexidade. Nesse período, né, 1980, quando Foucault propõe, né, esse estudo da história dos espaços, a obra Vigiar e Punir é lançada, uma obra também do Foucault, e nela consta uma interpretação de que a sociedade ela estava mudando e com ela a noção urbana, né, urbana e arquitetônica também, surgindo assim uma arquitetura de vigilância, que seria uma oposição à arquitetura do espetáculo. Então essa arquitetura da vigilância ela apresenta o projeto de uma cidade panóptica. Ela preza em resolver problemas de organização para fins políticos e também econômicos. Outro tipo de sociedade, né, outras formas de arquitetura. Então esse panóptico, né, é um projeto base criado por Jeremy e Samuel Bentham e ele tornou não somente um modelo de prisão, que foi o caso do projeto projetado, né, criado pelo Jeremy e pelo Samuel, que é o sistema carcerário, como a imagem que está aqui, que são as ruínas da penitenciária da Ilha dos Pinheiros, em Cuba, como também se torna uma referência de similaridade para projetos de escolas, hospitais, fábricas, prevalecendo assim uma ideia de controle, de organização, que para o Foucault tinha um princípio de masmorra. Então a Margaret ela apresenta, né, a cidade do trabalho e da produção como um sistema composto por símbolos falocêntricos que se baseiam, né, na superioridade masculina. Então o homem está no centro, regendo todo o seu entorno. E ela visa um negócio lucrativo até mesmo no tempo livre, com atividades como turismo, consumo, etc. Então há uma hierarquia invisível, porém real, em que os indivíduos sociais eles se tornam submissos ao poder do Estado, tornando-os corpos dóceis, que é um conceito que caracteriza o ser humano como um ser politicamente submisso, ao mesmo tempo que ele é economicamente produtivo. Então aqui seria uma planta, né, e uma imagem perspectivada como um corte, né, desse modelo panóptico que foi elaborado pelo Jeremy e pelo Samuel. Então, ao falar de desenvolvimento da cidade, no caso de São Paulo, no início do século XX, a Margaret ela apresenta dois lados que lutam, né, entre aspas, de certo modo, por um modelo de urbanização. De um lado estão os defensores da construção de uma cidade que preze pela ordem e pelo progresso, e eles estão envoltos, né, pelas teorias rosmanianas, enquanto do outro lado, os que reivindicam uma quebra das manchas sociais características daquele período de segregação. Então estão esses dois lados, os que lutam por essa quebra e os que querem, né, que continue havendo essa determinação prezando pela ordem e pelo progresso. Então a autora ela vai aos poucos apresentando como que o tempo vai sendo cada vez mais relacionado com questões econômicas, tornando de fato moeda valiosa, né, a moeda valiosa que é hoje. Então o tempo ele passa a ser pensado como mercadoria, por isso time is money, né, uma expressão americana que se tornou famosa no mundo todo, onde o tempo precisa ser medido, né, minuciosamente, já que ele vale dinheiro no sentido de execução, de planejamento, de produção. Então, sendo o tempo livre representado como um perigo, né, associando a vagabundagem, o tempo é dinheiro. Então, a gente precisa manter-se ativo, longe do ócio, para produzir, lucrar e assim a gente conseguir também as nossas riquezas, né?
Então, com o controle do tempo, há também o controle das funções dos indivíduos sociais, né? Principalmente dos trabalhadores, como se houvesse de fato uma domesticação do serviço e também dos funcionários, né? dos operários. E um exemplo disso, aplicado aos movimentos fascistas na Itália e nazistas na Alemanha, foi a criação do dopolavoro, que se deu em 1923. E esse dopolavoro, eles são como extensões de lazer dentro do campo fabril, em que atuavam os funcionários, onde ali era oferecido serviços ligados às questões sociais, culturais, de formação. Era um modo, né, de oferecer a esse funcionário um lazer tal qual desejavam os patrões, né? Então seguia-se um padrão taylorista, ou seja, as atividades desempenhadas pelos funcionários e pelos operários das indústrias, das fábricas, né, na Itália e na Alemanha, incluindo o trabalho, além de ser monitorado, havia-se a premissa de que quanto mais se produzisse em menos tempo, mais direitos, né, ao acesso e para se fazer atividades dentro do dopolo lavoro, tinha esse funcionário. E é apresentado um dado, né, de que de 1926 a 1935 foram criados cerca de 3.000 sessões de dopolavoros nas indústrias. Um dos dopolavoros mais famosos, ele se localizava na fábrica da Fiat, onde haviam salas de assembleias, salas de reuniões, salas de jogos, vestiários, tudo num edifício imponente de 2 andares, onde eram oferecidos, né, cursos, aulas esportivas. Ele ficava localizado, aliás, ele está localizado, o prédio, né, que hoje é utilizado como um museu da Fiat, em Turim, na Itália. E anos mais tarde, né, a Fiat ela construiu um chalé alpino próximo à divisa com a França, com capacidade para hospedar até 200 funcionários, como um atrativo a mais, né, como algo que também compusesse o dopolavoro, ou seja, né, um trunfo caso o funcionário atingisse suas metas de produção. E além do chalé, próximo à França, haviam também barcos que podiam ser utilizados por esses funcionários, né, para navegar no rio Pó, que é um rio de Turim, além de cursos oferecidos como de fotografia, aulas de tênis, aulas de teatro. Então tudo era oferecido com a intenção de serem pódios, né, alcançáveis para funcionários que se doassem. Então produzia-se muito dentro dessas fábricas, dentro dessas indústrias, para conquistar esses prêmios, comprovando assim a domesticação do corpo. Além dos dopolavoros, houve na Alemanha, né, primeiramente, depois se espalhou como um conceito, a criação, em 1934, do Departamento de Beleza do Trabalho. Era uma forma, né, de ocupar o tempo livre desses operários, desses funcionários e também de seus familiares para um chamamento para embelezar as fábricas, né, tanto dentro quanto fora. Então eram, na verdade, planos de reformas, né, voltados a atender um intuito de embelezamento. Então, até 1939, cerca de 80.000 fábricas adotaram esse plano de embelezamento, né? E que anos mais tarde, as fábricas já embelezadas, elas também criaram outros departamentos. Então, ao longo dos anos também foram criados departamentos para melhorar a questão acústica, lumínica, a questão de acessibilidade. Então, todos uma forma de pegar esse tempo ósseo, esse tempo livre dos funcionários, de seus familiares e colocá-los para melhorar a fábrica, né? Melhorar o local de trabalho. Então sempre havia também esse diálogo. Vocês vão melhorar o lugar onde vocês vão continuar trabalhando. Então cada qual com a intenção de ocupar o tempo livre, né? Em troca, lógico, de melhores condições de trabalho e produção. A Margarete, ela vai, depois de apresentar esses dados históricos, falar que ao mesmo tempo, né, que a ocupação desse tempo livre ela estava associada a uma produção de subjetividade, né, com a oferta de uma nova forma de trabalho, ou de um outro modo de também ocupar-se, né,
havia algo a ser entregue para obter o prêmio, tal qual uma ação e uma reação. Por isso ela apresenta questões de forma, modo e processos. No Brasil, né, a autora, a Margarete, ela apresenta que nas primeiras décadas do século XX, valia-se o tempo livre como oposição ao trabalho. Ele era voltado ainda para respiros. E em 1923 faziam-se críticas às construções de casas para operários, que muitas vezes estavam localizados muito próximos dos seus locais de trabalho. Criticava-se assim então construir casas para operários, ao invés de construir moradias para os funcionários, criando de fato bairros, né, e não vilas que eram praticamente coladas nos locais de trabalho onde esses funcionários ficavam o dia todo, né, porque eles trabalhavam no turno da manhã e turno da tarde, iam para essas casas no turno da noite, mas de certo modo continuavam dentro desse campo fabril. Então ela vai mostrando e dá como exemplo, né, a Vila Operária Maria Zélia, que fica localizada no Belenzinho, na Zona Leste, e se tratavam de espaços que moldavam, né, os hábitos e os comportamentos, moldando também os ritmos habitacionais que seguiam, né, ainda seguiam o relógio da fábrica, impondo disciplina e ordem a esses funcionários. E com isso surge então um conceito que é utilizado até os dias atuais, que é o de padronizar, né, a forma arquitetônica, criar uma forma padrão para ser seguida, até para ser algo feito em massa e com mais velocidade, mantendo sempre um padrão de forma e de localização, que era o próximo também com o ritmo de trabalho dos operários. Os operários produzem em massa, então é produzido casas, habitações em massa para hospedar esses funcionários. Já o modo como se analisa o tempo livre em tempos pós-modernos, a Margaret ela apresenta que a gente faça parte de uma sociedade de controle, que é um conceito apresentado por Deleuze, pois há outras modalidades de poder que passam a compor a nossa sociedade, como o controle, né, que não é mais um desejo de domesticar o indivíduo, mas de controlá-lo, dentro e fora do trabalho. Assim, né, o corpo dócil, que era aquele conceito utilizado naquele momento, ele é substituído pelo homem flexível. E nesse novo conceito, o surf, né, o esporte, o surf, ele se torna um exemplo palpável em que, em cima da prancha, né, o esportista ele precisa surfar por qualquer adversidade que surgir. Tal qual o funcionário, ele precisa desenvolver capacidade de liderança para liderar a si mesmo e também para passar por qualquer adversidade que surja. Então uma forma de exemplificar como se daria esse conceito do homem flexível. Já hoje, né, com a reorganização produtiva do trabalho, quase não há divisão entre o tempo livre e o tempo de trabalho. Há tempo, há demandas e há compromissos, e a gente precisa honrar com todos eles. Porém, a gente passou a trabalhar de qualquer lugar, desde que estejamos conectados. Então, o nosso tempo livre ele passou a ser ocupado pelo turismo, porém, a gente acaba também incluindo na mala o material de trabalho para emergências. Com isso, a Margarete ela questiona para onde que a gente está caminhando. Se a gente está caminhando para uma maior aproximação e entendimento entre as pessoas ou a um individualismo que nos faz buscar refúgio em nosso próprio ego. Então, já finalizando, né, a sua apresentação do seu texto, a gente tem um universo de possibilidades tecnológicas para encurtar distâncias de locomoção, de comunicação, de sociabilização, mas a gente está cada vez mais distante de nós mesmos. É como se o tempo, né, tivesse sido encurtado massivamente, e com esse tempo curto, a gente acabou tendo um ego cada vez mais inflado. A gente acaba buscando prazeres imediatos, dando voltas incessantes pelos corredores dos shoppings, em busca de produtos que até a gente entrar a gente não sabia que precisava, mas bastou olhar na vitrine, então a gente acaba precisando, né, consumir, e sejam essas vitrines físicas ou virtuais. Então, com isso, aumenta-se o desperdício do tempo, né, para o lazer,
alimentando um tempo livre que acaba sendo pautado no consumo e no imediatismo. Com isso, a Margaret ela passa a discutir se seriam os territórios livres ou a cidade que queremos. E é um assunto complexo, que é dito por ela mesma que é um assunto complexo, porém é um assunto do qual se lança algumas explanações, como o surgimento de novas reações políticas, como as que houveram em 2013, na Jornada de Junho, ou ainda mobilizações como da CUT e do PT na reivindicação de melhores condições de trabalho, onde novas formas de dominação obrigaram levantes populares com novas formas de reações e também de protestos. Então, desses movimentos, outros ganharam força para reivindicarem a aplicação do tempo em suas lutas, como a Marcha das Vadias, movida pelos movimentos de diversidade sexual, grupos feministas, luta contra a cultura patriarcal, lutas ambientais e urbanas, como ocupação pela criação do Parque Augusta, entre outros. Para encerrar, Margaret ela apresenta a importância do papel da mulher nessas lutas como uma figura, né, geral que vai trazer novos ares, né, novos poderes de transformação desse espaço, de uso desse tempo para questões voltadas a lutas sociais. Então, a reação a ações muitas vezes misóginas, elas colocam a mulher em evidência em lutas sociais de forma ativa. E a mulher que não podia ter voz, né? Porém, desde 1970, ela aparece com maior evidência. A partir dos anos 90, ela se torna uma mulher pública com sentido de atuação no mundo público e não mais com sentido de prostituição, né? Como uma mulher prostituta, mulher da vida. Então, a Margaret, ela, ao referir-se à atuação da mulher na vida urbana, ela apresenta que junto aos grupos, né, que reivindicam direitos, como os diversos coletivos, a cidade aos poucos ela começa a se tornar mais artística, mais musical, mais colorida, opondo-se assim à cidade cinza, cidade fria, silenciosa do trabalho que era, surgindo assim usos para o tempo livre. Então é isso, gente. Esse foi o meu modo de entender e também de repassar para vocês algumas informações referentes a esse texto da Margaret, inventar outros espaços, criar subjetividades libertárias. Obrigado e vejo vocês na próxima aula.